E aí, novamente, eu volto na minha primeira experiência, né? Que não façam isso. Pode parecer, é um caminho mais fácil, parece que o outro caminho é infindável, como eu falei, 20 anos, né? Parece um caminho infindável, mas a gente precisa crer na soberania e na providência do Senhor sobre todas as coisas. Afinal, é a pergunta que eu sempre faço, né? E eu questiono sempre isso aos membros da minha igreja como pastor, que é: nós dizemos que cremos na Bíblia como palavra de Deus. E a Bíblia nos fala exatamente sobre isso, sobre a providência do Senhor e sobre a ação do Senhor. Agora, nós podemos dizer que acreditamos, mas como que a nossa ação, ela efetivamente, a nossa ação, ela mostra isso, nós vivemos isso? Esse é o sentido da palavra testemunho, né? É duplo, é o falar, mas também o viver aquilo que se fala, né? Se não são só palavras vazias. Então, a realidade é, nós cremos na providência e na ação do Senhor, porque se cremos, não importa o tempo, porque aí o tempo se torna relativo, porque o tempo se torna o tempo do Senhor. Então, se alguém lhe pergunta, olha, eu tenho um chamado, e você diz o seu chamado, e 5 anos depois alguém lhe pergunta, ué, mas você me disse que tinha um chamado, são 5 anos e você ainda não foi? E a sua resposta é muito simples, olha, quem está no controle do meu chamado é o Senhor, não sou eu. Então o Senhor vai me levar no tempo certo. Né? E então pode passar um ano, e aí eu não estou querendo dizer que Deus não possa fazer isso, pode, e Deus pode te dar um chamado imediato em que ele vai prover tudo para que assim seja, mas pode ser que demore 20 anos. A minha pergunta é, no seu coração está tudo bem? Ou o seu chamado se torna um ídolo para você, em que você agora então precisa servir o seu chamado? Né? Nós não servimos o chamado, nós servimos o Senhor do chamado. Né? Nós obedecemos ao Senhor. Então, se ele nos chama para ir, ele traz os meios, né? Ele traz tudo que nós precisamos para que isso aconteça. Então, se nós continuamos a servi-lo, nós continuamos confiando que no tempo dele isso vai acontecer e da maneira correta e de maneira sábia, com calma, com paciência, tendo toda a estrutura, para que nós, ao chegarmos no campo, possa acontecer as duas coisas, aquilo que nós somos na igreja local, não é? Que é, nós possamos ser abençoados, ou seja, no sentido de que não seja um desgaste tão grande, né? Apesar de que nós vamos nos desgastar pelo Senhor, e isso nós sabemos, é esperado da vida cristã, mas que não seja um desgaste excessivo por falta de sabedoria nossa, no fim, e que também possamos ser bênção para aqueles que nós queremos abençoar, que não sejamos ainda uma carga, que não sejamos uma sobrecarga para aqueles que nós desejamos abençoar. Paulo vai falar disso, né? Paulo, em algumas das suas cartas aos irmãos das diferentes igrejas, ele fala sobre isso, né? Como não quis ser um peso para uns de uma maneira, não quis ser o peso para outros de outra, né? Mas exatamente isso, querendo abençoar. Então, queremos chegar no campo e ser bênção naquele lugar aonde vamos e ser abençoados. E para isso, a gente precisa esperar o tempo do Senhor, né? Para que não sejamos uma carga excessiva nem para aqueles que nos recebem e não sejamos também não seja uma carga excessiva para nós também, né? Que não sejamos nós também sobrecarregados, porque no fim, imagine, não é? Ou seja, uma mudança de país tem uma demanda muito grande. Se nós fazemos tudo por conta própria e não temos nenhum suporte com isso, aqueles irmãos que já o fizeram, e devem ter aqui alguns que nos assistem, sabem que a pessoa, quando chega em um país onde não conhece, eu costumo brincar e dizer que é como se fosse um bebê. Né? O que o bebê sabe? Né? Eu tenho uma filha pequena, agora com 4 anos, e eu perguntar para ela, filha, como que eu faço para tirar um cartão de cidadão? Ela vai olhar para mim e vai rir, porque na mente dela eu estou falando outra língua com ela. Ela não tem nem ideia, ela conhece as palavras, mas ela vai ouvir essa frase e ela vai rir e, assim, não entendi. Né? E é a mesma coisa para alguém que está chegando. Né? Então, é muito duro quando não se tem um apoio, né, de alguém que entende isso e que sabe também explicar para alguém nessa posição aquilo que precisa ser feito com calma, com paciência. Né?